Eita, já começamos, né? Deixa eu só ajeitar aqui pra ficar menos torto. Pronto, parceiro. Fala, Paulette. E aí, Juanzito? E aí? Deixa eu ajeitar Já. aqui. É, esse negócio amador é uma porcaria mesmo, né? Dois machos desajeitados fazendo uma live. Tá me ouvindo bem, Paulo? Tô sim. Vocês todos estão ouvindo? Ô, Priscila, reclama da camisa não. Foi a melhor que eu achei. Eu ia botar a minha do Náutico, só não botei porque sabia que tu ia botar essa. Porra, era o clássico dos clássicos. Tu perdeu a chance. Ai, ai. Se ajeita aí pra gente começar. E Bora. agradecendo a presença de todos. Perdão se eu ficar muito constrangido, é uma coisa que eu não estou habituado a fazer. Dar aula é fácil, fazer danado de live é para artista, que nem Juan. Deixa eu pegar aqui, Paulo, a ordem dos poemas que tá no telefone. Segura aí. Xiii! Esse povo, por isso que eu gosto de papel. Eu comprei impressora já para não correr esse risco. Eita! Tá vendo o que eu falo de vocês, adolescentes? O cara, se tivesse uma impressora em casa, não tava correndo esse vexame aí. Eu sou tímido sim, Cereja. Eu tenho essa timidez que me pega nesses momentos. E vocês podem estar estranhando esse ponto de vista, é que eu estou trancado no quarto, porque se eu ficar em qualquer outro canto da casa, a gente não faz nada. Porque tem duas peças boas aqui em casa para invadir sempre o ambiente. E aí, João? Pegar as suas ordens. Peguei, peraí, rapidinho. Deixa eu ligar o telefone aqui. Eita lá. Compra uma impressora, macho. Tudo é digital hoje, Paulo. Tá em tempo de impressora ainda. Pô, eu não estou passando esse vexame de estar procurando meus textos. Não é isso? É, Bom, eu espero que vocês entendam que isso é uma proposta alternativa de entretenimento, competindo aí com as pessoas mais renomadas que estão fazendo live nesse momento. E eu fico feliz por ter essa audiência, que é quem está em live de Instagram, o que é audiência, o que? Telespectador, o que é? Alguém sabe? eu acho que é audiência. Pronto, está constando com essa audiência de vocês, que poderiam estar prestigiando outras pessoas e resolveram parar um tempo para ouvir nós dois. Bom, já que Juan já se ajeitou, filho? Tudo certo. Pronto. Então, comece se apresentando. Quem é você? Que faz? Vamos lá. Boa noite aí para todo mundo. São exatamente 4 para as 9, né? Tá começando antecipado. É bom a gente se apresentar porque vai ter muitos amigos aí de Paulo e pessoas que são meus amigos, então é importante que a gente se apresente, porque tem gente que eu nunca vi, não conheço, que possivelmente é do círculo de amizade de Paulo aí. Meu nome é Juan Lima, é, trabalho com vendas, não trabalho na área, não sou um escritor profissional, mas me atrevi a escrever um livro, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que Paulo tem uma cópia aí autografada. Paulo Tá aqui. tive o privilégio de ter o Paulo como o escritor da orelha do meu livro, então foi bem legal. Me senti bem honrado, porque além de ter uma amizade com o Paulo aí, que está fazendo 21 anos esse ano, né? Que a gente tem amizade, se conhecemos em 99. Paulo é um cara que eu admiro muito, enfim, pela história de vida, pela inteligência, por tudo. Então, surgiu essa ideia da gente fazer essa live para conversar um pouco sobre poesia, recitar alguns poemas, já que a gente meio que está em quarentena, vamos dizer assim, né?
Eu, particularmente, estou trabalhando normalmente com os devidos cuidados, porque trabalho com alimentação, então não posso deixar de trabalhar, mas evito estar na rua o tempo inteiro, principalmente no fim de semana. Então surgiu a ideia da gente fazer essa live para falar um pouquinho de poesia, recitar, deixar o ambiente um pouco mais leve, né? Já que a gente, no dia a dia, a gente só vê notícia ruim em relação a essa pandemia. Então a gente hoje vai recitar aqui, tentar recitar algumas poesias. Entre uma poesia e outra, cada duas poesias, a gente vai tentar ler o que alguém escreve aí, para tentar interagir um pouco. E acho que é isso. Vocês estão vendo alguns instrumentos aqui atrás também, porque eu sou músico, tenho uma banda de rock também. Então, poesia e música fazem parte da minha vida aí já há mais de quase 25 anos já. Acho que é isso. Beleza, Paulo? Beleza. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo, o Juan já falou. A gente se conhece há 21 anos. Eu conheci o Juan, acho que eu tinha uns 3. Tinha uns 3 anos. Ele é amigo do meu pai. Mas, Juan, a gente tem aí já histórias. Antes organizávamos saraus no laguinho da UFPE. E lá alguns, claro, mais poetas da nossa geração faziam parte desses recitais. E a gente expunha aquilo que a gente considerava importante, quanto ideia, filosofia de vida, e etc. Eu, ao contrário de Juan, não tenho nenhum livro publicado, mas quem sabe esse ano ou o próximo, a gente tem sempre que ter um projeto em mente. Não toco nada, podem ver que a minha parede é vazia, só o vento mesmo que entra e faz música pelo vidro. E a gente tem essa proposta mesmo de tentar trazer uma discussão com base naquilo que nós iremos expor a vocês hoje e gostaríamos que vocês interagissem também, mandando perguntas, questões. Entre um poema e outro, no caso, antes de recitar o poema, a gente pode fazer uma pequena introdução para que algumas possíveis dúvidas sejam esclarecidas já no início do poema. E, ao final dos 2 poemas, no caso, como o Juan falou, a gente vai ter esse pequeno debate, coisa simples para também não ficar cansativo, em que a gente vai expor as ideias. Os meus poemas, eu organizei da seguinte forma: vai ter um de cunho social, um reflexivo e um romântico. Eu sei que vocês que participaram lá dos 4 milhões de Marília Mendonça raspam o chifre do chão. Eu sou menos meloso que ela, mas aí a gente tenta sempre promover uma discussão mais profunda sobre esse sentimento que motiva tanto o ser humano. Pode começar, Juan? Lendo um teu? Prefere que eu comece? Foi bom a gente falar um pouco, porque como a gente anunciou que iria começar às 9 horas, né? Então pode ser que esteja gente esperando 9 horas para começar. Só antes de falar também, é bom deixar claro de que a ideia das discussões aqui, a gente vai tentar evitar falar algo relacionado à política, né? Já de que política é um negócio que, infelizmente, ultimamente tem se polarizado muito. Isso é muito ruim para o processo democrático como um todo e para pessoas que têm a alma, vamos dizer assim, feito eu e Paulo, né? Que é desprendida de uma série de coisas e tem uma alma, vamos dizer assim, mais democrática, mas infelizmente o momento que a gente vive não permite que a gente parta para esse tipo de discussão. Então, a gente vai pedir que, caso vocês entendam que alguma palavra ou algum poema tem algum cunho político, não levante esse tipo de debate, porque infelizmente no momento que a gente vive é um debate que não está indo pelas vias que deveriam seguir, né? Que é as vias de discussões, enfim, discussões que valem a pena, né? Infelizmente a gente está vivendo um mundo muito polarizado, como eu falei, então eu e Paulo a gente decidiu não entrar nesse tipo de tema para evitar discussões de A, de B, de C, que a intenção também não é essa. A intenção aqui é levantar reflexões, pura e simples, ouvir palavras que agradem. Eu tenho alguns poemas que eu separei aqui que são poesias que falam de amor muito visceral, é uma característica muito forte minha enquanto escritor. Então, minhas poesias elas têm traços bem marcantes, muito fortes da minha personalidade. Separei algumas coisas aqui também que têm um cunho social, mas muito intrínseco. Antes de recitar o poema, eu vou fazer feito o Paulo também disse, fazer uma pequena introdução para que fique um pouco claro. Mas a ideia da gente aqui é levantar reflexões, deixar a noite um pouco mais agradável para quem gosta de escutar a poesia e longe da gente
provocar discussões aqui que não agreguem valor a nada, porque essa não é a ideia. A gente já vê tanto isso no dia a dia, né? Infelizmente o país está desse jeito. Aliás, o país não, o mundo está desse jeito, né? Então a ideia aqui é trazer um pouco de leveza para, enfim, para a noite que a gente vai curtir aqui. Não é isso, Paulo? Então, e para manter esse ambiente de leveza, vamos evitar também perguntas muito íntimas sobre minha relação com o Juan, porque teve um pedido de casamento rejeitado e eu não quero voltar a esse tema. Eu e ele já resolvemos, isso é ponto pacífico, não tem mais mágoa, pelo menos não da minha parte. E tentar fazer exatamente isso. Trazer esse debate para, como eu falei, a reflexão social, afetiva, emocional, até porque em quarentena, todo o ambiente à nossa volta, esse isolamento, acaba nos afetando psicologicamente. Uns mais, outros menos, mas ninguém está imune ao impacto que esse isolamento traz. Eu não mencionei antes que eu sou professor, ao contrário de Juan, eu realmente estou em casa. As aulas foram paradas. E aí, Juan, tu começa? Já são 9 horas, 9h04, ou eu quero que eu comece? Tanto faz, quer começar? Comece aí, faça uma introdução aí do seu poema e comece. Cara, só para matar de vergonha. Bom, como estávamos falando sobre a quarentena, etc., eu, para abrir da minha apresentação, eu escolhi um poema recente que fala exatamente sobre esse contexto que todos nós estamos vivendo, e dependendo da localidade, mais ou menos, como aqui o Recife está bem pesado, é um poema chamado Janelas. É um poema escrito no dia 21 de março desse ano. Tem uma palavra aqui que talvez soe estranha para quem não é do Recife, que se chama Água Fria, que eu coloquei no poema, que é um bairro da cidade, é um bairro da periferia, que tem um mercado público e uma feira popular. Ele parece no poema, exatamente para marcar esse contraste da vida de classe média, que é a que eu levo, com a vida que as pessoas do meu entorno, que são de classes menos favorecidas, pobres mesmo, elas vivem. Então, vamos começar. Janelas. De minha janela, vejo a rua tão vazia quanto meu dia. A solidão, que já não era luxo, se torna tão banal quanto máscara cirúrgica. Pessoas adoecem em silêncio. Casais se enxergam pela primeira vez em anos. Nem todo casamento resiste à quarentena. Crianças brincam nas salas. A escola integral está fechada. Pais descobrem que são pais. Para adolescentes, nada mudou. Só a ansiedade e o pânico inspiram da placidez virtual. Nos games, a morte não é analógica. Pelas redes, o medo inunda as casas. Pessoas deixam de ser imortais. Na minha janela, a rua vazia. Na periferia, nas feiras populares, a necessidade impõe a rotina. Tudo normal. Se ganha o almoço pela manhã, o jantar à tarde. Sem o trabalho, sem o pão, lavar as mãos, eis um item de luxo. Não há água nos canos, sabonete nas casas. A higiene não é barata. A dengue nos quintais, a elite esquece. O governo a segue. Na periferia, a epidemia é a carência. Voltemos à rua, vazia. Bem diferente de água fria. A rotina está mudada. Pessoas estocam papel higiênico, álcool em gel. Esquecem a solidariedade, o desabastecimento. Deixa de ser uma questão de classe. O medo é visível entre as gôndolas. Pupilas dilatadas evitam o contato. Briga no corredor de limpeza. A caixa espirra de máscara. Pessoas, passos em fuga, quebram o silêncio. Uma senhora cai. A mão estendida, ela grita não. Não quer contato. Grupo de risco, vulnerável, teme. A cidade inteira vive o pânico silencioso. Efusivo em sua descrição. Há quem desespere, há quem negue. O anti-intelectualismo ganha corpo e voz. Tem até porta-voz na presidência. Esse vejo por outra janela, transformando a máscara em venda. O pior cego é o que não quer ver. Vejo também imagens dos dias em que a Terra parou.
Corpos de caminhões do exército, corpos em caminhões do exército, líderes falando em guerra, grave risco semântico. Da janela da alma, vejo-me em mil contextos. Pessoas se veem e têm que admitir sozinhas. Não há como diluir a solidão. Em festas, copos, copos. A rua também está vazia. O WhatsApp não é mais delivery. O Instagram cardápio. Nem há tantas ilusões no menu. Tem-se que se encarar. O espelho mostra a cara limpa, sem refletir a angústia. De minha janela vejo a bicicleta do iFood. Ainda a vida no bairro. Juan, acabou. Peraí, Paulo, deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. A dicção estava boa, o áudio está legal, vocês estão conseguindo ouvir. Sua voz está excelente, Paulo. Agora Opa, minha imagem está desfocada aí, é? Desfocou, mas voltou ao normal. Acho que é a conexão. Tá. Ô, Paulo, essa tua poesia, eu recebi teus poemas antes de a gente começar e li todos com afinco, bastante afinco. E essa poesia, ela traz ela é bem visceral e atual, assim, né? Tá bem condizente com o que a gente vem vivendo atualmente. Um dos papéis que eu acho mais legais dentro da poesia é essa liberdade que ela tem de transitar por todos, vamos dizer, por todos os cenários, vamos dizer assim, né? Uma vez eu li em algum lugar de que poesia é aquilo que acontece no dia a dia, vamos dizer assim, também, né? Porque as pessoas têm a imagem da poesia de que poesia tem que ser sempre aqueles versos bonitos que rimam a cada estrofe, e poesia não é somente isso, não, né? Poesia, muitas das vezes, ela não rima e, às vezes, ela parece até não ter sentido para quem absorve a mensagem de imediato. Mas a poesia também tem esse papel de falar do dia a dia da gente, assim, né? De trazer uma percepção diária do que está acontecendo, né? Mas de uma maneira, vamos dizer assim, diferente. E essa tua poesia fala bem do momento atual que a gente vem vivendo e ela está bem... A conexão dela está bem ligada com o atual momento que a gente vem vivendo. Isso é bem legal e não é fácil de fazer, não, sabe? Eu mesmo tenho dificuldade de escrever versos que traduzam muito momentos do dia a dia. Então, eu tenho essa dificuldade, assim. Sim, sim. A questão da forma e do conteúdo. Eu geralmente me dedico mais ao conteúdo e menos à forma. Eu, sei lá, eu me preocupo mais com a mensagem, não com o envelope. E isso também dá trabalho. Paulo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se o meu tá aparecendo. Cadê? Beleza. Não, beleza. Eu fui ver porque se meu Instagram tava ao vivo mesmo. Alguma coisa para falar, Paulo, mais da poesia? Não, meta bronca aí em cortejo. Seguinte, todos os poemas que eu vou falar, eu já falei, né, são desse livro aqui que algumas pessoas têm. Essa poesia, eu escrevo desde os 16 anos e fiz questão de, no livro, não datar nenhum dos poemas que contém no livro, porque para ficar um negócio bem misturado, assim. Então, no começo do livro pode ter poesia de 1997, 1998, ou poesia de 2016, 2015, enfim. Eu realmente não lembro de quando eu escrevi essa poesia. Essa poesia chama Cortejo e ela fala um pouco sobre amizade, assim. Então, normalmente a gente está acostumado a ouvir falar de amizade, coisas mais sublimes, coisas mais amorosas, vamos dizer. E como eu falei há pouco, eu tenho uma característica muito própria, particular, de ser bastante visceral nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu componho. E essa poesia chamada Cortejo, ela fala de amizade e vocês vão ver que ela é bem visceral. A poesia se chama Cortejo, como eu falei, e começa assim. Vai chegar o dia em que eu morrerei, talvez sufocado de tanto amor. De fato, segurando a alça do meu caixão, apenas os que não se acovardaram e não flertaram com a solidão. Vai chegar o dia em que eu morrerei. Pode ser amanhã, no Natal, hoje, pode ser agora. Não quero lágrimas de última hora. Não me interessam os amigos de paz.
Vai chegar o dia em que eu morrerei, trancado no quarto, no escuro, nas lembranças de uma vida. Só me interessa os amigos que sangram comigo, os que sentem na carne o doce prazer da dor. Vai chegar o dia em que eu morrerei, inundado de sentimentos, de dores matinais gloriosas, porque só me interessam os amigos de uma vida. Os que não amam como espíritos morrem em vida, vivem da razão, fogem do amor, sepultam a paixão. Essa foi uma maneira meio peculiar que eu encontrei de falar de amizade, porque é uma característica muito minha, como eu falei, de ter ao meu lado pessoas. Amizade é um sentimento que talvez dos mais nobres que existe, assim, né? Talvez ele ultrapasse até o amor entre homem e mulher, o amor carnal, o amor, a paixão que a gente está tão acostumado, porque a amizade, às vezes, infelizmente, o amor carnal de homem e mulher, o cara faz uma merda, ou a mulher faz uma merda, aquilo se acaba e as pessoas da noite pro dia passam a se odiar, né? Na amizade, não. Na amizade, o cara faz uma merda ou a pessoa faz alguma besteira, muitas das vezes se consegue o perdão. Então, Cortejo fala de manter os amigos próximos, mas aqueles amigos que estão com você pro que der e vier, né? Então, não adianta... amizade superficial é uma visão minha, não bate com minha personalidade, não. Então, essa poesia fala de amizade, de amor verdadeiro, de só querer aquelas pessoas que seguram a tua alça do teu caixão no final da tua vida, aquelas pessoas que estiveram contigo a vida inteira. Então, não se assustem, os amigos de Paulo aí. Eu sou um cara bem pra cima, gente boa, legal, mas as poesias têm um cunho bem visceral, bem dramático, faz parte da minha personalidade, mas é uma maneira que eu encontrei de falar de amizade e é mais ou menos isso aí. É que nem Nelson Cavaquinho coloca na samba famoso dele, né? Que quem é por isso que hoje eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Porque depois que a pessoa morre, não adiantam homenagens, não adiantam declarações de afeto, não importa o quão efusivas são, porque quem deveria receber as homenagens, quem deveria receber o abraço, o afeto, já não se encontra. Então, naquele samba famoso, Nelson Cavaquinho deixa bem claro, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. É verdade. E a amizade é isso, né? A amizade é uma forma de amor que é bem interessante, porque às vezes melhora com o tempo. Às vezes as pessoas vão amadurecendo juntas e tem muita besteira de que fizeram no passado para poder lembrar e rir. Bom, Paulo, vamos ver se Oi. a gente combinou de entre a cada duas poesias, né? A gente vê se tem alguma mensagem, mas eu acredito que ninguém está falando nada aí, não, né? Por enquanto. Não chegou não. Vocês podem mandar aí perguntas, coisas. Algum pedido eu posso mudar a ordem dos meus poemas. Não tem problema nenhum com isso, não. Talvez Juan, não sei. Enfim. Eu acho engraçado, muitas vezes, e aí esse poema fala um pouco disso, essa relação que a gente tem com o corpo. A gente gosta da ideia de que o amor, você ama a alma da pessoa. As pessoas superficiais amam a imagem, mas entre a imagem e a alma, há o corpo. O corpo compõe a imagem, o corpo cobre a alma, mas nem sempre ele é amado pelo que ele é. Esse meio que vai fazer a intermediação entre um sujeito e o outro. Porque por mais que você ame a alma da pessoa, você não a toca. Você alcança através do corpo. O corpo tem esse poder de mediação e às vezes é negligenciado. Ou ele é reduzido à imagem, no caso, a forma, a pessoa está em forma assim não, ou ele é negligenciado, a pessoa dizer eu amo a você e não ao seu corpo, enfim. E aí esse poema se chama Corpo Humano. Só um detalhe, ao contrário de Juan, eu dato porque eu preciso saber quem era o Paulo que estava escrevendo. Eu mudo muito. Tanto que eu botei um texto aqui de 2003 e um outro de 2004. Eu escrevo desde os 16 anos, então eu preciso saber qual dos Paulos que passaram pela minha vida que escreveu aquilo. Nem seja para eu xingar o Paulo de hoje, xingar o Paulo do passado. Ô, Paulo,
Deixa eu só fazer Oi. um parênteses aí. Os meus poemas, eles são todos datados, tá? Aqui no livro, Ah, eu optei por não colocar a data para não ficar um negócio de quem lê saber o que é tal. Mas os meus poemas eu tenho todos guardados e são todos datados também, tá? pronto, ótimo. Não tem a mania que eu tenho de saber quem foi que escreveu. Sim, claro, com Bom, certeza. esse é de janeiro desse ano. Eu tenho um corpo. Um corpo que deseja ser apetecido, desejado, saciado, que deseja ser suficiente, capaz de saciar quem deseja, que não deseja ser objeto em uma prateleira, e sim, de vez em quando, objetificado, tocado, beijado, lambuzado. Meu corpo nada deseja além do desejo. Se bastar, ser acariciado com ternura, com lascívia, depravação. Meu corpo é humano, carente, portanto. E esse poema eu acrescentei, eu estava em dúvida em alguns, eu recebi a sugestão desse, da minha amiga Cereja, e aí eu pus ele entre os que seriam lidos. Porque é exatamente isso. O corpo, ele é o nosso ponto de carência, aquele ponto de angústia. Tem pessoas que estão insatisfeitas com o corpo, aí fazem loucura, ou se entregam a um hábito mais saudável, enfim. Mas eu gosto de valorizar muito esse papel do corpo na interação humana. Juan? Ou talvez, Paulo, a única coisa ruim que o ser humano é um negócio engraçado, né? O ser humano, ele faz coisas incríveis, mas também é responsável por fazer um monte de bosta, né? Sim. E a maior prova disso é a Terra. A Terra. Eu vi essa semana um negócio bem interessante. Eu não vou lembrar quem falou, mas foi de que um exemplo de 30 dias para cá a gente vem vivendo momentos complicados por conta da pandemia e nós temos que estar recluso, nós temos que lavar as mãos, nós temos que ter um monte de série de cuidados. E eu vi uma reportagem mostrando de como o planeta estava se comportando com a ausência do ser humano. E ele está melhor. Bem mesmo. Que negócio louco. Então, assim, algumas paisagens voltaram a aparecer, alguns oxigênio de alguns lugares ficaram melhor, e a grande lição que a gente tira disso é que a natureza não precisa do ser humano para existir. Mas a gente precisa da natureza para existir, e muita gente ainda não sacou isso. Então, eu faço essa analogia com o corpo, porque o nosso corpo, ele, por mais que ele, metaforicamente, não seja importante, porque muito mais importante do que o corpo é a alma, é o espírito, é a sua essência, é o caráter, uma série de coisas. Mas nada disso existe se a gente não tiver um corpo bem, sã, vamos dizer assim, né? Tá ouvindo aí, Paulo? Tô sim, tô esperando você. Não, finalizei aqui. É só para fazer um comentário sobre essa questão dos corpos aí da poesia e tal. Ok, pode tocar aí, como se for para morrer. Pronto, galera, eu vou ler agora um poema chamado Se For Para Morrer. Eu tenho mais ou menos uns 250 poemas escritos. Nesse meu livro aqui deve ter uns 110, 120. E talvez de todas as poesias que eu escrevi, talvez essa seja a que mais me representa, a que eu mais gostei de ter feito, assim, né? Essa poesia, inclusive, ela ganhou um prêmio num concurso de poesia, que foi esse livro aqui, um concurso de poesia nacional que rolou. Ela ficou classificada entre os 250 poemas do Brasil e eu tenho bastante orgulho de ter feito ela. Fala da necessidade e de que eu acho que o ser humano tem que viver a vida, assim, sabe? Eu tenho uma maneira de olhar as coisas bem diferente das demais pessoas. Eu acho que se não for para a gente viver com entusiasmo até o limite das coisas, eu acho que não vale a pena a gente tá, enfim, a gente termina só existindo e termina não vivendo, né? Então essa poesia, apesar de ter o nome chamado de Se For Para Morrer, ela é um entusiasmo à vida, né? Ela é um recado para que você que está escutando viva, saia, faça o que tiver vontade de fazer, escute menos críticas que não te levam a lugar nenhum, mas sim as críticas que te levam a algum lugar. Enfim, viver demasiadamente, para mim, é o grande negócio da vida. Então, a poesia se chama Se For Para Morrer.
Se for para morrer, que morra. Que morra com um pulmão preto de alegria e esborne. Se for para cair, que caia. Caia com a dor do infarto, com a dor do pecado. A loucura está sóbrio, parado, esperando pelo tempo. Se for para morrer, que morramos todos, morramos lambuzados pela porra da vida. Se for para morrer, que morra cantando, dando língua, berrando, faça tudo hoje, sempre hoje. Se for para morrer, que morra amanhã, mas morra com plateia, desfaleça aos poucos, caia de fartura. Se for para morrer, morreremos de amor, de paixão, de tesão, de loucura, tudo em demasia. Se for para morrer, morreremos assim, com a alma sendo levada, sussurrando de felicidade pela vida que aconteceu. Essa poesia, ela tem um toque bem Vinícius de Moraes também, né, que é um cara que eu gosto muito, tanto musicalmente falando como nos escritos dele. Então, fala bem disso, né, de que se for para morrer, que a gente morra fazendo tudo demasiadamente. Se for para viver, que a gente viva muito. Se for para amar, que a gente ame muito. Se for para dar quebra-cara, que a gente quebre muita cara. Mas viver feito uma planta em cima do muro, de fato, para mim, não é a melhor opção de se viver. E é isso. É interessante, Juan, citar Vinícius de Moraes, porque da parceria de Vinícius e Toquinho, saiu alguns versos que me chamam muita atenção, como, por exemplo, a vida só se dá para quem se deu, para quem chorou, para quem amou, para quem sofreu. Então, essa história de medo da vida, medo de se manter relações sinceras, medo de magoar o outro, porque você vai dizer não quero, não gosto, não vou, ou medo de ferir o outro e dizer eu gosto de você. Porra, eu te amo, eu gostaria. Eu tô em casa, tá fazendo o quê? Vamos sair? Às vezes a gente se pega com medo da vida que, na verdade, quando você não vive, como no samba de Vinícius de Toquinho, a vida não se dá porque você não se deu a vida. Então, a vida exige mais do que apenas respirar. A vida exige mais do que apenas estar no mundo e com o mundo, mas estar mudando o contexto, não só contextos pessoais, mas sociais, econômicos, afetivos. A gente é bem mais do que isso. Ô, Juan, tem uma pergunta aqui de Anália. Anália Sobral, tu conhece? Cara, para mim não tá Dela. aparecendo, não. Para mim não tá aparecendo não, essa mensagem, não, Paulo. Pronto, eu vou ler e vou te passando. A Anália pergunta sobre qual é o papel da arte em momentos como esse que estamos vivendo. Eu tenho um girassol me assessorando porque eu sou meio lerdo com essas coisas. Enfim, Anália, é o seguinte, a arte é o que acaba nos salvando da ruína, na verdade. A vida sem... Nietzsche disse que a vida sem música seria um erro. E quando Nietzsche fala da música, porque para ele a música é a arte em sua excelência, mas qualquer forma de arte, ela salva o homem da ruína, no sentido de ampliar esse nosso universo interior. A arte aguça a imaginação, a arte dá vida à vida. Você consegue, dentro de um contexto artístico, por exemplo, criar coisas que a frieza da realidade não nos permite enxergar, desde o devaneio quanto uma crítica social bastante profunda. Só para tentar exemplificar em relação à opressão, tem um texto de uma peça de Brecht, que eu não lembro agora qual é, Bertolt Brecht, que ele diz que ao rio caudaloso que tudo destrói, chama-se violento. Mas não se chamam violentas as imagens que o oprimem. Então, a arte, mesmo de forma crítica, como nessa citação de Brecht, nos dá uma visão de que nem sempre o que se vê é a forma adequada de se enxergar determinadas situações. O rio talvez esteja reagindo à opressão da margem, não o contrário, agredindo o que está à margem. Então,
A arte é importante por abrir uma janela, para ir já fazendo referência ao primeiro texto lido, sobre a nossa realidade, para que o vento possa entrar e arejar um pouco as ideias. Juan? Tem uma frase que diz, né, Paulo, de que a arte existe porque a vida por si só não basta, né? Alguma coisa desse tipo, né? Parece que é Clarice Lispector. Se eu não me engano é isso. Enfim, e essa frase, ela sintetiza tudo em relação a isso, assim. Se tu já imaginou como é que seria a vida sem a arte, assim, até para as pessoas que julgam a arte como coisa de vagabundo, como coisa de gente que não tem o que fazer, de comunista, enfim, essa baboseira toda que a gente escuta, né? Cara, a vida seria muito preto e branco, velho. Porque a realidade da gente, o dia a dia da gente, ele é muito feroz, assim. O dia a dia, um exemplo, o meu trabalho, ele é um contraponto à minha vida pessoal, vamos dizer assim. Então, por muitas vezes eu me vejo obrigado a ter posturas e atitudes no meu dia a dia de trabalho que vão de encontro ao que eu sou como pessoa, como um artista, mesmo que seja não famoso, vamos dizer assim, né? Porque o dia a dia ele exige esse tipo de postura, né? Ele exige que você seja centrado, exige que você seja objetivo, exige que você seja frio, que você tenha menos sentimento e mais razão. E é totalmente o contrário do coração e da cabeça do artista, né? O artista ele é extremamente coração, ele é extremamente visceral, e isso deixa a vida mais leve, né? Tu já imaginou se a vida fosse só razão, se a vida fosse só matemática, se a vida fosse só uma equação de segundo grau, vamos dizer assim, não tivesse o outro lado de humanas? Então a arte ela serve para balancear, vamos dizer assim, para deixar essa balança mais igual, né? Porque também não seria legal se na vida não existisse as coisas mais óbvias, vamos dizer assim, fosse só arte. Talvez a humanidade enlouquecesse também, né? Porque se deixar o mundo na cabeça para ser gerido apenas pelos artistas, pessoas como eu e você vão ser muito felizes, mas vai ter muita gente que vai morrer aí porque não vai aguentar as sandices, vamos dizer assim, de quem faz arte, né? Então a arte é extremamente necessária para o dia a dia da gente, principalmente nesses dias que a gente vem vivendo, que são de dificuldade para uma série de coisas, mas principalmente de censura velada, vamos dizer assim, né? E censurar o pensamento é matar, é assassinar a alma, né? Você censura o pensamento, você vai tirar a essência do ser humano. Antes de ler o próximo, tem uma pergunta aqui do Prof. de Afonso 11. Eu só pediria para ele completar a pergunta, porque tem a produção artística em qualquer esfera tem a ver com subjetivo. O objetivo do artista simplesmente ou vai na direção do que Sartre, do que Sartre disse, e se for algo que Sartre disse, por favor, mencionar a citação de Sartre para que a gente possa responder a sua pergunta de maneira adequada. Ô, Paulo, Bom, essa pessoa aí é meu professor de português do colegial, tá? Diógenes, professor igual a você, meu companheiro de vida, aí tem uma história muito legal comigo, professor meu do colégio de muitos anos. Então, ele, assim como a gente, escreve também, lançou um livro didático aí há pouco tempo, enfim, é um cara super gente boa, ele tá, só para você ficar ciente aí, que é um professor igual a você também, tá? A pergunta eu achei bastante pertinente e lhe responder com certeza como você também, mas eu só pediria para ele completar qual o pensamento de Sartre para a gente não fugir muito da ideia dele. Bom, ao contrário, eu não estou tomando Heineken, né? Isso é uma covardia. Isso mostra a divisão social que existe nesse país. Tá na promoção. Eu deveria ter enveredado por essa área aí, rapaz, do mercado privado. Bom, esse poema é um dos que é de 11/4/2003. Eu era um menino, rapaz. Ele se chama Espólio. É um dos poucos poemas que tem rima da maneira clássica mesmo, aquela questão com ritmo e etc., que eu vou apresentar a vocês, já que rima me dá muito trabalho, eu fico muito agoniado. Mas, enfim, é razoável. Parte levando minhas alegrias, deixando minhas fotografias. Parte levando minhas esperanças, deixando minhas lembranças. É razoável. Tudo que foi jogado fora, a porta trancada e o vazio deixado por quem foi embora.
a árvore marcada, a lousa riscada e os pesadelos da agora. É razoável. Eu fico com os cacos juntando os pedaços do que já não é mais. É razoável. Eu fico com o calor do leito, já não me apraz o beijo e o seu beijo não satisfaz. É razoável. Fico com miocore partido, no armário um vestido, uma camisola lilás. Fico com as plantas na estufa, na fonte um nenufa e o perfume que distrai. É razoável. Fico com a casa, com os móveis, com os pratos, com os talheres, os quadros, retratos, com a pirâmide, o Buda e os cristais, com os poemas, os cantos, louvores, com o fragmento de tantos amores e a ânsia da morte a me rondar. O que não é razoável é o sofrimento, a dor e essa falta, a solidão que meus dias maltrata e o desespero desse frio penar. A nuvem negra nublar meus desejos, a abstinência de seus beijos e a vida que não quer ficar. Bom, isso aí é bem antigo, de um Paulo com 22 anos, tinha 21 ainda, mas é um dos raros em que eu trabalho realmente com rima. Paulo, me perdoe, esse poema é de que ano? 2003. Eu já te conhecia. 2003 a gente estava naquela fase, vamos dizer, bem visceral. Porra louca. Porra louca. A gente era punk rock. Total. Punk rock hardcore. Esse poema me lembrou aquele barzinho lá, Bigode da Federal, noites sem dormir, tomando cerveja barata, vinho barato, mas bem feliz, né? Na calçada. Foi bem, me remeteu mesmo àquela época, velho. Me remeteu mesmo. Para você ver assim, no meio tu tinha falado o ano que ele foi escrito, mas eu não me liguei. Mas já tá na minha, ao escutar o poema, já tá na minha imagem aquela época da gente, velho. E para você ver como as palavras, elas têm esse poder, né, velho? Não, e até é interessante tu falar que eu sempre digo aos meus alunos, às vezes eu estou em aula, os alunos fazem, o senhor é um exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém. Porque a gente sabe, tu tá comigo há tanto tempo, que a gente viveu. A gente deu certo, mas poderia ter dado muito errado. E é exatamente a questão de escolhas. Chega a certo momento da vida que, quando o caminho bifurca, você faz uma opção. E a gente deu sorte de fazer a opção correta no momento exato, né? Porque vida de noite, madrugada, bebendo em calçada, tirando onda demais, a gente era menino bom. Ô, Paulo, mas tu falasse uma coisa aí agora que me veio à cabeça aqui, velho. A gente deu certo e a gente não deu errado. Isso é uma reflexão que dá uma discussão grande, né, velho? Assim, o que é dar certo e o que é dar errado, né? A vida inteira a gente sempre escutou dos nossos pais, e aqui não vai nenhum julgamento de que eles estavam errados. E dos nossos amigos, viu? E dos nossos amigos. E dos nossos amigos. Dos nossos pais e dos nossos amigos. Exatamente. É porque, às vezes, atrás de algumas palavras duras, existem boas intenções, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Tudo bem, pode ter sido da melhor forma e tal, mas a vida inteira a gente escutou isso de, não, para você dar certo na vida, você tem que fazer isso. Se você fizer aquilo, você vai dar errado. Certo, mas qual é o conceito de certo e de errado para a pessoa que está escolhendo o caminho que ela vai percorrer? Porque, assim, velho, cada cabeça é um mundo. Então, mas o parâmetro é a sociedade, é o status quo. Aí, beleza, se o parâmetro for esse, existe um certo e um errado. Mas se o parâmetro não for esse, o que é o certo e o errado? Isso é uma reflexão boa, né? Que daria muito tempo aqui de discussão, né? Só para eu me esclarecer. Não é certo e errado economicamente, profissionalmente, é certo e errado como pessoa. A gente escolheu caminhos diferentes, mas tornamos pessoas decentes. E isso é o que importa. Claro. Eu vou falar, vou recitar uma poesia chamada O Choro da Construção, que fala um pouco sobre a necessidade que existe uma máxima, né, nesse mundo machista ao qual eu faço parte, e aí é um processo de desconstrução, né, porque todo homem
infelizmente, ele nasce meio machista e precisa se desconstruir ao longo do tempo. Isso serve para mim, serve para várias pessoas que eu conheço. Existe uma máxima de que homem não chora, né? De que homem não pode chorar. E que é uma babaquice sem tamanho, né? Quando eu escrevi essa poesia, eu estava passando por um momento da minha vida de reconstrução, de mudar alguns conceitos, de virar o leme do barco para algumas direções. E o nome da poesia é O Choro da Construção, que fala da necessidade da gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo e de se reinventar, né? Através da decepção, através da tristeza, através do choro. O choro é como se você estivesse expulsando alguma coisa de dentro de você, seja ela positiva ou seja ela negativa, né? Então, o nome da poesia é O Choro da Construção. Choro sim, a vergonha não chegou por essas bandas. Quando do árduo se torna simplório, por esse choro passaram os maiores amores. Por estas lágrimas, delírios e rancores. Fez-se o homem simples e notório. Desta vida, as melhores lembranças. Daquela época, somente as mudanças. Daquele amor de tantos gestos, a maior das esperanças. A graça que se faz alcançada, desta hoje vida entediada, sinto a falta até daquele choro, porque hoje, talvez, eu já não morro. E morrer torna-se indispensável, porque ser já não é mais, porque ter hoje é muito mais. É preciso nascer de novo. Chorar é preciso, até mesmo misturado ao sorriso. Quando a lágrima alimenta o coração, eis o homem e sua grande fusão. O choro da construção. Então, só voltando um pouquinho essa estrofe aqui, e morrer torna-se indispensável, porque ser já não é mais, porque ter hoje é muito mais, é preciso nascer de novo, se reinventar. Chorar é preciso, até mesmo misturado ao sorriso. Quando a lágrima alimenta o coração, eis o homem em sua grande fusão, o choro da construção. Então, Juan, o professor Diógenes, ele completou. E aí agora eu acredito que a gente possa responder no mesmo sentido da proposta dele. Ele perguntou, só repetindo a pergunta, a produção artística em qualquer esfera tem a ver com o subjetivo do artista, simplesmente ou na direção do que Sartre prega, que toda arte deve ser engajada. Veja, professor Diógenes, boa noite e obrigado pela pergunta. Eu creio que a arte, ela tem essas duas nuances, eu posso falar assim, a questão do subjetivo do artista e o engajamento, porque fica difícil dissociar as duas coisas, pelo menos eu vejo assim, porque se você toma o artista como ser sensível, e ele, quando se é sensível a algo, e o artista é sensível ao seu ambiente, ao seu contexto histórico, social, cultural, idiomático. Então fica difícil você fazer uma arte sem ser engajada de alguma forma. Porque mesmo quando você é reacionário ou você é revolucionário, o seu nível de engajamento vai depender da energia que você dispensa a cada uma dessas questões. E até mesmo ao seu grau de maturidade. Porque Sartre também ele prega, como máxima do existencialismo, a questão de que a existência precede a essência. Ou seja, você não nasce quem é, você se torna, você evolui ao longo do tempo. Então, por esse motivo, o nível de engajamento e o nível de sensibilidade em diferentes contextos vão variando de acordo com a idade e com o aprendizado que é adquirido pela pessoa ao longo do tempo e a forma como ela reflete, como é que ela pensa a respeito de determinadas questões. Juan? Eu também concordo, Paulo, bem com isso. Assim, não dá para a gente também fazer algum julgamento de Sartre, porque a época que ele viveu é uma época de acontecimentos históricos completamente diferente da época que a gente vive muito, né? Então, mas eu concordo bem com o que tu falou também. E eu também tenho uma opinião bem particular sobre a arte, Paulo, que seja ela qual for a expressão que ela for, eu acho que ela tem como característica própria incomodar de alguma maneira.
A arte que não incomoda alguém, para mim, ela não cumpre o papel social dela, vamos dizer assim. Exato. Se você tiver... Eu sempre brinco com a minha esposa aqui de que a vida de Michel Teló é muito boa, velho. Michel Teló. Porque todo fim de semana eu vejo ele fazendo churrasco, tomando cerveja, é casado com uma atriz bonita, faz uma musiquinha de amor, tá sempre numa vibe boa, cheio de dinheiro e tal. Mas eu me pergunto, porra, e aí, o Michel Teló artista, o que é que ele está contribuindo para a sociedade, vamos dizer assim? Qual a reflexão que ele levanta? Qual é o questionamento que ele levanta? Eu não sei, eu não conheço o cara a fundo, conheço o superficial, porque ele não faz meu estilo assim, mas ele me apresenta uma característica do bom vivant, vamos dizer assim. E esse tipo de arte não me apetece, vamos dizer assim. Então, eu acho que a arte, por si própria, ela carrega em si uma coisa muito própria, que é da incomodação, colocar o dedo na ferida, né? De ser aquela mosca na sociedade, como já dizia Raul Seixas, né? Então, se ela não tem essa característica de incomodar, ela, para mim, ela é... Talvez dizer que é menos arte pode parecer arrogante, mas para mim ela não cumpre o papel dela, assim. Para mim, o papel principal da arte é gerar uma reflexão, gerar um incômodo, meter o dedo na ferida, é expor algumas coisas escondidas que a sociedade gosta de esconder, é de mexer no que está muito quieto. Eu acho que essa é a principal característica da arte. Mas isso é uma visão minha própria, pode ser que tenha gente que não concorde, respeito, mas eu particularmente acho que é isso. Ô, Juan, antes da gente continuar lendo, tem mais duas perguntas, uma direcionada a mim. Danilo, o livro vai sair um dia, sem pressão. Sobre Quem faz mudar o pressão sou mundo. eu. Essa questão de mudar o mundo é complexo. E tornar o mundo melhor, acho que desde John Lennon há artistas engajados nisso, sem muito sucesso. Mas, Juan, tem uma pergunta aqui de Kelinha, grande Kelinha, que ela coloca o seguinte, que se o mundo acabasse por qualquer motivo e só pudesse levar 2 livros, quais seriam? Para mim, provavelmente A Gaia Ciência, de Nietzsche, e Estrela de uma Vida Inteira, de... Como é o nome dele? Manuel Bandeira, faltou a palavra agora. Isso pensando rapidamente, porque são 2 livros que eu gosto muito. É complicado você falar, você escolher assim, mas eu com certeza levaria ou alguma coisa de Vinícius de Moraes e levaria alguma coisa também de Pablo Neruda, assim. São 2 caras que eu tenho... Quando eu leio, assim, vamos dizer... Eu conheço um artista quando ele exerce a função em minha alma, quando eu leio, eu escuto, eu fico arrepiado, assim. Toda vez que eu leio um poema de Vinícius de Moraes, pode ser até qualquer soneto pequeno dele, alguma coisa de Pablo Neruda, eu fico arrepiado. Então, com certeza, eu levaria alguma coisa de Pablo Neruda e alguma coisa de Vinícius de Moraes. Agora, tem diversos livros que têm funções bem legais na vida da pessoa, mas para citar aqui agora é complicado, né? Agora, Paulo, não está aparecendo para mim aqui nem pergunta, nem quem está vendo, não está aparecendo porra nenhuma para mim aqui, velho. Só para tu aí, eu acho. Mas não, eu vou te falando. Estamos com 31 pessoas conosco. Aqui vai aparecer 17, tá vendo? É porque meu telefone é pirata, eu acho. É velho mesmo. Tu tem que trocar. Vejam, e até indo no sentido lá do professor Diógenes agora, falando sobre engajamento, um poema mais voltado para a crítica social. Sob o Sol. Ele nasceu no dia 19 de 8 de 2019. E nasceu, e aí fica essa questão, que da pergunta e da resposta. Eu vi uma menina, não sei a idade, carregando uma criança nos braços, provavelmente a filha dela. As duas sozinhas em Juripiranga, eu indo trabalhar em Itabaiana, um sol quente daqueles, era agosto, um sol quente daqueles que dá gosto, e elas duas indo em um sentido que eu interpretei como posto, não tenho como saber que eu passei de carro. Mas o poema se chama Sob o Sol. Choca-me ver uma criança, mãe de uma criança. Passam invisíveis pela névoa da indiferença, a caminho do posto. Há um silêncio absurdo acerca disso tudo.
Como ninguém fala sobre isso? Quando quem transa passou a ser melhor do que quem não? Como aos 14 se decide se quer ou não? Quando o sexo se tornou um valor? Experiências precoces para uma sexualidade envelhecida. Tudo cheira a tesão, tudo leva à cama. Sexualidade amadurecida em posturas imaturas. Consequências nem sempre são inocentes. Leva a criança nos braços, sozinha. Não há mãe, nunca houve pai. Duas crianças sob o sol, abrigadas na sombrinha. Caminham displicentes. Não se sabe quem tem o que ensinar a quem. Juan? Cara, eu das poesias que eu li tua, que tu me mandou que a gente ia fazer hoje nessa live aqui, essa foi a que mais me tocou, vamos dizer assim. Porque literalmente eu consegui enxergar o que estava escrito assim, né? Eu consegui materializar o que estava escrito na poesia. E é uma cena que infelizmente a gente vê muito, né, Paulo? Então, encontrar uma criança segurando outra criança não é incomum, vamos dizer assim, né? É muito Me mais do que comportar. incomum. Pois é. E o pior de tudo é que isso já virou paisagem, Paulo. Assim, às vezes eu me pego não me surpreendendo com isso. Estou trabalhando, estou na rua, estou no carro, no trânsito, e eu vejo uma criança segurando uma criança, e nitidamente aquela criança é mãe daquela outra criança, e aquilo ali passa por 2 segundos na minha cabeça, não me chama atenção, e para mim está tudo bem. Então, você vê, para eu que tenho uma percepção das coisas mais voltada para a arte, que sou mais sentimental, que sou mais sensível, já me acostumei com esse tipo de coisa, imagina para a sociedade como um todo. Isso meio que já virou paisagem e é uma pena, né, velho? Sim, sim, sim. Mas bem legal, eu gostei muito dessa poesia. Vamos de amor. Vamos lá. Eu vou recitar agora os próximos duas poesias minhas, são 2 sonetos, assim, né? Soneto é uma forma de escrever poesia que eu gosto muito, assim, que eu acho bem legal. É uma coisa muito simples, são ali 2 quartetos e 2 terceiros, né, que você escreve, você segue aquela regrazinha ali, e eu acho bem bonitinho, bem simples, até porque poesia ela não precisa ser complexa também, né? Ela pode ser complexa, é legal que seja complexa também, mas ela também pode ser simples, ela pode ser direta, ela pode ser pequena, desde que a mensagem chegue ao coração da pessoa que está lendo a poesia, né? Então, o nome desse soneto se chama Soneto do Amor Triste. Menina, tu és o que há de mais belo. Em todos tristes, gestos infames. Menina, doce e triste aurora do meu nobre desencanto. Como floria este teu olhar, em nome do amor que não há. Como poder te desenhar, menina escrita na fragilidade do amar. Esta tua doçura que brilha em meus olhos, como um sorrir maior que a própria boca, faz de mim um vencedor solitário. Essa tua magia de amar calada, em meio a tantos delírios falsos, transforma esse nosso amor num canto abençoado. Então é um sonetozinho bem, vamos dizer, simples, que fala de amor, mas sempre trazendo aquela imagem do amor sofrido, do amor rasgado, do amor dos versos, do amor de 1950, onde tudo era muito dolorido, era muito triste, mas muito amoroso também. Então, são características bem peculiares nitidamente de Vinícius de Moraes aqui. Esse soneto e o próximo que eu vou ler são crias de uma fase da minha vida onde eu escutava Vinícius, onde eu lia Vinícius, onde eu meio que queria viver Vinícius na minha vida. Passei alguns anos da minha vida pensando isso e saiu isso aí. Temos mais algumas perguntas aqui. E quem estiver assistindo e se incomodando, que eu me mexo muito, perdão, é que eu sou assim mesmo. Não consigo ficar parado. Vamos lá. Otávia Caroline, ela pergunta aqui: as poesias estão extremamente ligadas ao eu lírico do autor? No meu caso, sim. No meu caso, não tem outra forma de encarar a vida que não seja por minhas lentes subjetivas. Olha, tá, eu acho que vai cair a live. Caso caia, eu reconecto, tá? É porque o Instagram tá me